Foi. Bom dia, meu povo. Hoje a gente vai falar do capítulo 7 de Hebreus. Um capítulo muito bom, porque vai falar lá do sacerdote Melquisedeque. Porque Jesus foi, por Deus, declarado, ordenado sumo sacerdote na... como é que fala? Segundo a ordem de Melquisedeque. Aí a gente vai falar hoje quem que era essa pessoa, né? Então, bora lá, já abre aí a sua Bíblia pra gente já começar. Leilane, quer fazer a oração? Posso fazer. Então tá bom. Santo Deus eterno Pai, na tua presença soberana, Senhor, queremos louvar e agradecer o teu nome, Pai. Agradecer-te, Senhor, por tudo que o Senhor já falou conosco nesta manhã, Senhor, através da tua palavra em Jeremias 5, Senhor, onde o Senhor nos atentou, Senhor, sobre os nossos pecados, Senhor, sobre como devemos agir, como devemos fazer, quais as consequências desses pecados, Senhor. E ali, Senhor, o Senhor nos alertou sobre todas essas coisas, usando a vida da Érica, Senhor, falando conosco na manhã maravilhosa, através das palavras da Índio, da Cláudia, da Regina. Senhor, o Senhor nos abençoou poderosamente. Nós queremos louvar e agradecer o teu nome. Agradecer ao Senhor porque podemos começar o nosso dia assim, ouvindo a tua voz e aprendendo da tua palavra. Senhor, é um privilégio muito grande. Por isso queremos dizer ao Senhor, muito obrigado. E agora, Senhor, que estamos estudando o livro de Hebreus, Senhor, onde o Senhor já tem falado conosco poderosamente também, Senhor, para que nós atentemos para dentro de nós, das nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, fala conosco hoje, que vamos aprender sobre Melquisedeque, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Érica, Senhor, que possamos aprender mais uma porção da tua palavra, e que essa porção da tua palavra fique gravada em nossos corações. E como a nossa irmã falou lá no grupo, Senhor, que nós possamos colocar em prática tudo o que aprendemos, tudo que ouvimos do Senhor, que possamos nos atentar para as nossas vidas e fazer realmente o que o Senhor deseja que nós fazemos, Senhor. Porque o Espírito Santo se revela para nós através da tua palavra, para que nós possamos nos atentar e chegar até teu trono de graça, porque o Senhor deseja nos curar, deseja nos tratar, para que nós possamos assim, Senhor, ser pão partido e vinho derramado, abençoar nossa vida e estar preparados. Hoje, Senhor, eu estava ouvindo aquele louvor que fala de Efésios 6, Senhor, onde a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra príncipe, contra potestades nas regiões celestiais, Senhor. Ó Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Quantas coisas, Senhor, os nossos olhos têm sido abertos para que nós possamos ser tratados. Isso é maravilhoso. Continua falando conosco nesta manhã, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, amém. Bem-vinda, Fátima. Deixa eu ver o que você mandou aqui que tava na oração. Bom dia, tá no trabalho? Ai, que bom trabalho pra você, tá? Que bom que você tá aqui pra ouvir. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, já vai, escreve nos comentários, tá? Então vamos começar. O 7 começa assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo, que era o dízimo do despojo, né? Então olha a importância do dízimo, né? Aí depois tá assim: em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, foi semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. A lei
requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que receberam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas, né? Então abençoou Abraão. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Aí depois tá, Jesus é semelhante a Melquisedeque. Olha a importância de Melquisedeque. Jesus é semelhante a Melquisedeque. Esse é o título que tá no meu. De você está diferente? Aí tá assim. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão. Lembrando lá de Levítico, né? Que lá em Levítico o Senhor levanta, né, Arão como sumo sacerdote e fala que os descendentes dele seriam todos sacerdotes, né? E Melquisedeque não era da família de Arão, né? Certo é que quando há mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio, porque ele só fala que vai ser da família de Arão, né? O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdócio semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Portanto, sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem está falando aqui? De Jesus. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdote sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Essa parte que fala assim, o Senhor jurou e não se arrependerá. Eu lembrei daquela parte que Deus não é homem para que se arrependa, né? Eu me vi essa passagem ao coração. Aí depois o 22 tá assim: Jesus tornou-se por isso mesmo
a garantia de uma aliança superior. Ora, aqueles sacerdotes têm havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Nossa, isso aqui pra mim salta do texto, não tem como. Jesus, como ele venceu a morte e ele vive para sempre, ele é sacerdote para sempre. Então cumpre aqui o que falou aqui nesse versículo, ó. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como que o sacerdote seria sacerdote para sempre se eles morriam? Lembra que tipo aí depois que Arão morresse, aí assumiria o outro filho. Aí depois que o filho morresse, assumiria o outro. No caso de Jesus, não só o Senhor Deus já tinha falado que ele seria sacerdote para sempre, mas ele vive para sempre. Então ele realmente é sacerdote para sempre. Então olha como é que é lindo isso, lindo. Aí depois tá assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, Jesus vive para sempre para interceder pela gente. E como o sacerdote, ele tinha o papel de não só mandar a mensagem que vinha de Deus para as pessoas, ou de levar o sacrifício para que os pecados fossem perdoados e fazer a propiciação, que é a reconciliação com Deus, Jesus faz isso para sempre. Ele vive sempre para interceder por ele. Ele vive para sempre para interceder por nós. Isso aqui é lindo demais, gente. Aí o 26. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Nossa, isso aqui é muito lindo. Pois a lei constitui sumos sacerdotes o homem que tem fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. E detalhe, filho tá com letra maiúscula, então é Jesus. Jesus perfeito para sempre. Nossa, esse versículo é tão lindo. Ao contrário dos outros sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Por quê? Jesus, ele não pecou. E aí depois, ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Quando ele se ofereceu a si mesmo, que não tinha pecado, ele foi um sacrifício perfeito. Que, tipo assim, ele não precisa fazer de novo para que os nossos pecados sejam perdoados. Então, olha que passagem linda. Essa parte final, depois do 26, depois do 23, que coisa linda. E assim finaliza já o capítulo 7. Mas aí a gente entende o quanto a palavra se cumpre, né? Quando o Senhor falou, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, essa referência tá em Salmos 110:4. Então, assim, foi falado lá atrás. E lá atrás talvez eles não entendessem, porque ainda não tinha Jesus em Salmos. Depois de Jesus foi só nem sei quantos anos, mais de 500 anos, mais de 700 anos, depois que veio Jesus. Aí quando vem Jesus e eles entendem que ele é o Filho de Deus, que ele venceu a morte, aí tudo faz sentido, entende? Então, assim, eu acho lindo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, Fátima, Leilane, vocês aqui do Instagram, do YouTube, pode falar.
Se vocês não tiverem nada pra pôr, a gente já faz a oração pra gente encerrar. Mas esse capítulo é muito precioso. Muito precioso. E outra parte que fala aqui é: Jesus tornou-se por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. 22, né? O 7:22. Uma aliança superior. Quer dizer que a aliança anterior já não estava suprindo todas as necessidades, né? Então ele faz algo que é superior. Então, assim, é lindo, 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 lindo. E a questão também que Melquisedeque, ele não era da tribo que lá de Moisés, quando Moisés levantou os sacerdotes, né, de Arão, da mesma tribo de Arão. Então, assim, algumas coisas foram, sim, alteradas da lei, mas para algo superior, né, que apontava para quem? Para o Messias, para Jesus. E é isso. Já que ninguém falou mais nada, aqui no Instagram, no YouTube também vocês não falaram nada, eu acho que eu vou fazer a oração então. Tá bom? Então vamos lá. Quer falar alguma coisa, Leilane? Não, é linda essa passagem, né? Que nem você falou, Melquisedeque aponta para Jesus, né? E quando você imagina a cena ali, ele chegando, Abraão dando os dízimo, né? Em obediência ao Senhor, respeitando a figura de Melquisedeque. É muito lindo. E você explicou muito, muito bem, não tem o que falar. Trazendo para os nossos dias, né? Para nós devemos ter a mesma obediência. Sempre lembrando uma frase que foi falada no grupo e que eu sempre lembro: é melhor obedecer do que entender, né? Muitas vezes a gente põe dúvida, acha que não vai conseguir e a gente retém a nossa bênção por causa disso, né? É muito fácil a gente falar, mas na prática é bem difícil. E a gente vê ali a obediência de Abraão, né? O respeito, né? Tudo isso. E nós devemos ser da mesma forma com o nosso Deus, com os nossos irmãos, sem questionar, né? Sim, com certeza, glória a Deus. E assim, como que é importante. E às vezes as coisas que Deus nos pede, a gente não vai entender. Mas se a gente lembrar que Ele é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Outro, onisciente, Ele sabe de tudo. Então Ele sabe de coisas que eu não sei, de coisas que a gente não sabe, senta em mesa que a gente não senta, sabe de planos que a gente não sabe. Ele sabe de tudo. Fora isso, Ele sabe de tudo das trevas também. Não sabe só da gente, de humanos, sabe das trevas também. Então, às vezes Ele pede coisas que a gente não entende. Mas quando a gente obedece, testifica. Quando a gente obedece, a gente vê, nossa, é por isso. Ou às vezes a gente obedece e não acontece nada. Mas às vezes, o fato de a gente ter obedecido, teve um livramento que a gente não sabe, teve outra coisa que a gente não sabe. Então, assim, obedecer a Deus, no final das contas, sempre é o mínimo. Sempre vem aquela paz, né, Érica? Sempre vem aquela paz. Quando você não obedece, aí você fala, nossa, eu não devia ter feito assim, né? Aí vem o arrependimento, mas aí já passou, né? Exatamente, exatamente. E então, assim, é muito importante. E a melhor coisa mesmo é buscar a Deus, é ter intimidade com Ele, é ler mais a palavra. Se não tá entendendo, pede pra Ele, fala: Senhor, me mostra, não entendi isso aqui ainda. Me mostra um vídeo, usa uma pessoa, me dá visões, me dá sonhos, mas me explica isso, eu não entendi. E quando você se apresenta assim com um coração puro, que quer aprender, simples, o Senhor vai te ouvir, Ele vai te mostrar. Nem que seja um vídeo, uma pessoa, um texto, um outro versículo, Ele vai te mostrar. Então, assim, pede pra Ele e tenha intimidade com Ele. E assim, sempre obedeça. Porque uma coisa que eu aprendi também é a questão que quando o obedecer ou o não pecar não é uma obrigação. Não é assim, não posso fazer isso que é pecado. Não, não é isso. Quando você entende a ótica geral, você vê que o amor de Deus foi tão grande, mas foi tão grande, mas foi tão grande, diante de tudo, diante dos seus pecados, diante das iniquidades dos seus antepassados, diante do caos que estava, e Ele não olhou para aquilo, Ele deixou 99 e Ele foi atrás de você, e Ele te deu uma chance. Você entende que, tipo assim, obedecer
se arrepender de pecado, renunciar a uma maldição hereditária é o mínimo. E assim, é uma gota num oceano gigantesco. Porque você recebeu demais. Então aquilo é como se fosse tipo a mínima retribuição pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo dele. Então assim, não é mais como uma obrigação, mas é como uma retribuição mínima, assim, minúscula. Porque aí, tipo assim, eu sempre me pergunto, quem sou eu pra que Deus se importe? Realmente, tipo, me dá aquele negócio de salmo, sabe? Porque eu, no meio, tipo assim, de 7, nem sei quantos bilhões de pessoas existem, diante do Deus vivo, o que sou eu? Entende? E mesmo assim ele olha, ele responde a oração, ele nos traz clareza, ele nos traz direcionamento. Então, assim, olha o amor dele. Acho linda essa passagem. Essa passagem é linda mesmo, das 99, né? Não. 99 ovelha que ele deixou lá. Tem até a música, eram 100 ovelhas, presa do aprisco. É linda essa música. É lindo demais, é lindo demais. E aí, tipo, você já não obedece e se arrepende de pecado por obrigação. Mas é por amor, retribuir esse tamanho desse amor que ele teve por você. Então não é mais uma obrigação, entende? Mas é isso. Então, que vocês possam meditar nesse capítulo. Quem quiser ler novamente, meditar novamente. Pequenininho, né? Aí você vai lá na passagem de Abraão também, aí conecta, né? Conecta, vê assim essa parte que ele entrega o dízimo, então dos despojos. E assim tem sempre como acrescentar um pouquinho mais, né? Olhar as referências que tá aqui no rodapé, ler as referências. Então, assim, é muito bom. Muito, muito bom mesmo. E é isso. Amanhã, então, a gente vai comentar o capítulo 8, que é um capítulo também muito bom. Bem curtinho, mas muito profundo, muito bom. E é isso. Eu vou fazer a oração pra finalizar, já que você fez a do começo. E a Fátima tá no trabalho. Eu vou fazer agora, então. Nossa, amanhã foi maravilhosa, né? Demais da conta também. Você, como agora, nossa, foi tremendo. Ai, que como bom. Nós somos abençoados, né? Glória a Deus. Compartilhando a palavra de Deus, né? Logo de manhã. Isso é uma bênção. Enquanto mais você compartilha, mais você fala do que você aprendeu, mais ele derrama. Então, depois que eu entendi isso, eu não fico mais com a boca calada. Eu não fico mais quieta. Eu quero pôr mais pra fora, porque eu quero receber mais. Eu quero aprender mais. Eu sou bem quietinha, Érica. Eu sou bem quietinha. Eu tô aprendendo com você. Mas aí começa a passar pra frente pra você ver se o Senhor não vai entregar mais. Amém. Porque a hora que eu entendi isso na prática, porque assim, teve uma época no devocional que eu fiz uma pausa. Aí eu falava, mas Deus não tá falando comigo, Deus não tá falando coisa nova, eu não tô tendo revelação nova, o que tá acontecendo? Aí eu parei pra ver, eu parei de fazer devocional. Eu parei de fazer live. Aí eu falei, entendi. Agora eu entendi. Por isso que eu tenho que abrir a boca. Porque quando eu ponho pra fora o que ele me entregou, ele me entrega mais. É aquele negócio de ser, como é que fala? Fiel no pouco. Quando eu sou fiel no pouco e eu entrego esse pouco pra alguém, ele me entrega mais um pouco. E como eu quero, eu sou, tipo assim, fominha pela palavra, eu quero mais revelação, eu quero que ele entrega mais. Então eu falo mais. Então eu ponho mais pra fora. E aí eu falei, aí quando eu voltei a fazer isso, aí ele voltou a me dar a revelação. Aí eu falei, entendi. E aí eu não parei mais. Ótimo. Mas é isso. Você é uma bênção. Amém, Você amém. tem o dom de me ensinar. Então, esse é um dos dons. E acredita que eu não sabia? Eu não sabia. Porque antes eu ficava, como é que fala? Me auto-sabotando, nem sei se é essa palavra. Mas como eu sou recém-convertida, eu falava assim, não. Quem pode falar é quem já é tipo, sei lá, já tá na fé 10 anos, né? Já fez teologia, já fez curso, já tá há muito tempo. Então eu tive que trabalhar muito pra eu poder falar com segurança mesmo, porque eu achava que eu não poderia falar se eu não tivesse um curso, entendeu? Se eu não tivesse um certificado, se eu não tivesse uma coisa, porque eu era recém-convertida. Aí depois que, tipo, o Senhor foi me mostrando que não, porque na palavra também, principalmente no Novo Testamento, fala dos chamados da última hora, que são as pessoas que o Senhor tá recrutando no 45 do segundo tempo, pra fazer
Mas o você que sabe que, quem sabe veio que antes na não fez. igreja, você sabe que na igreja é assim, todo mundo que está na liderança, na frente, são pessoas conhecedoras da palavra. Não tem ninguém que, conhecedoras da palavra que eu falo, assim, que tem preparo. Não tem ninguém assim que não tenha um preparo que fique na frente. Sim, mas aí o que aconteceu? Aí o Senhor foi me moldando, o Senhor foi me mostrando, o Senhor foi me ensinando. E a minha fome sempre foi muito grande. Então ele me deu muito. E quando eu entendi que eu tinha que pôr pra fora pra ele me entregar mais, eu falei, não quero nem saber, eu vou abrir a boca, eu vou pôr pra fora e eu quero receber mais. E aí eu entendi. E Aí você aí, vai se preparando, né? Que nem você fez o curso da Tânia Tereza. sim, eu já fiz um seminário de teologia também. E aí, nesse seminário de teologia, inclusive, que eu descobri o meu dom de mestre, ou mestra, né? Que é o feminino. Que é realmente ensinar a palavra. Então, eu tenho prazer em abrir a live e falar da palavra, e trazer, assim, pra vocês coisas que eu entendi, que eu não entendia, porque muita coisa também no começo eu não entendia nada. Eu lia, eu falava, Jesus, isso aqui parece estar em grego. Não tô entendendo nada. E lia de novo, lia de novo. Aí eu falava assim, gente, como é que esse povo entende essas coisas na palavra? Eu não entendo. Aí depois, com o tempo que ele foi me trazendo. E também é o Senhor que capacita, né? Ele me capacitou. É o Senhor que capacita. Então ele foi me capacitando. Às vezes a pessoa não tem nem curso, nem nada, e você vai conversar com ela, ela é cheia do Espírito. Exatamente, tem Ela gente que não tem sabe um ler. conhecimento e uma experiência de vida que seu queixo cai. Exatamente, tem gente que não sabe ler. Só que aí tem aquele versículo na Bíblia também que fala que o Senhor escreveu na tábua do nosso coração a lei. Então assim, mesmo gente que não sabe ler, aí quando eles abrem a boca e você fala, meu Deus, isso tá na Bíblia, e a pessoa não sabe ler. Então assim, o Senhor também usa, ele usa do jeito que ele quer, do jeito dele. E é tão maravilhoso poder servir ele. Como? Ele é perfeito. Ele é perfeito, perfeito, maravilhoso. Mas então é isso, vamos fazer nossa oração aqui pra gente encerrar. Vamos. E Amanhã aí, tem mais. Amanhã tem né? mais, exatamente. Oi. Então vamos lá. Senhor, a ti rendemos graça porque o Senhor é bom e você sempre nos ouve. Paizinho, muito, muito obrigada por tudo que o Senhor fez nessa manhã e tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor. Obrigada porque nessa manhã se renovou a sua misericórdia. Obrigada, Pai, por mais e mais escamas caírem dos nossos olhos a todo momento, Pai. E a gente entender mais a sua palavra. E muito obrigada, principalmente por viver experiências contigo. Viver experiências sobrenaturais que nos fazem entender o texto de outra maneira, porque a gente não entende, a gente vive o texto e isso é maravilhoso. Então hoje, Pai, na oração de hoje, eu oro para que cada uma das pessoas que estão aqui e as pessoas que vão assistir tenham experiências com o Senhor, porque elas vão entender melhor essa palavra, vão experimentar essa palavra, vão praticar. E vai ser assim maravilhoso, porque o texto vai fazer mais sentido, assim como tem feito comigo, Pai. Obrigada por essa manhã, obrigada por derramar tanta bênção na nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, por falar através de mim, através da minha boca. Que o Senhor sempre continue a fluir mais e mais, rios de águas vivas, e que essas pessoas também possam ser boca do Senhor, Pai. Que elas possam também compartilhar o que elas aprenderam, para que elas recebam mais, que elas sejam transformadas, Pai. Para a glória e honra do nome do Senhor, Paizinho. Que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ensine os seus caminhos, o que o Senhor deseja que a gente faça agora. Que o Senhor traga o coração de cada um de nós, Pai, o que é pra gente fazer. E que a gente obedeça com alegria, porque a gente sabe que o Senhor não tá falando aquilo à toa, mas tem um propósito, tem um porquê, e o Senhor sabe de todas as coisas. Então que a gente te obedeça com alegria, que a gente se arrependa dos nossos pecados com alegria, para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Shalom, shalom. Shalom, shalom. Um beijo pra vocês, até amanhã. Um beijo pra vocês aqui do Instagram, do YouTube. E amanhã tem mais, igual a Leiane falou. Até amanhã. Beijo, beijo. E é isso.
Pra você aqui do Instagram ou do YouTube, ficou alguma dúvida? Manda aí nos comentários, que eu amo ler ali os comentários de vocês quando tenho tempo. E é maravilhoso a participação de vocês, tá? Beijo, beijo. Até amanhã.